Muito bom estarmos juntos. Quero dar as boas-vindas a todos os que estão aqui conosco. Já estávamos conversando, um pouquinho antes desse início oficial. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2021 e vamos começar a nossa reunião aqui, começando aqui com o hino número 9, o hino inicial, Jesus, o Poderoso Salvador. Eu deixei um link para um arquivo em PDF no grupo Perguntas e Respostas, já para facilitar. Lá tem as duas estrofes e os dois coros que nós vamos cantar. Só peço para que vocês desativem o áudio aí, do lado de vocês, para não dar eco. Muito obrigado. Então... Em vez de ligar o áudio, liguei a chamada. Agora voltou. Voltou. E tá sem o áudio, tá perfeito. Então tá bom, vamos começar aqui agora. Hino 9, Jesus o Poderoso Salvador, estrofes 1 e 2. Então agora nós vamos fazer uma oração inicial. Amado Pai Celestial, muito obrigado pelas suas provisões, especialmente pela provisão do resgate para todos, a vida que seu Filho Jesus entregou por nós, para que pudéssemos ter essa chance de salvação, primeiro a Igreja e depois o mundo, na vindoura era milenar. E que o Senhor, por favor, Pai, nos ajude a termos mais entendimento da sua palavra, a crescermos no conhecimento e na graça, a andarmos nos passos de Jesus, principalmente nesse mundo que é contrário à sua luz e nesse período tão turbulado da história humana. Pedimos também a sua proteção providencial de acordo com a sua vontade, para que possamos lidar com esses problemas relacionados com a pandemia, problemas econômicos e outros também, a perda de entes queridos, a dor, o luto, que o seu Espírito nos dê a paz e, como o Senhor prometeu, que por meio de Jesus o Senhor daria essa paz em nosso coração, e agora nós pedimos que o Senhor nos dê essa paz. E agradecemos por tudo, Pai, e louvamos o seu grandioso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, então podem desativar aí o áudio de vocês. Só para eu ter certeza aqui, olha. Tá.
Está gravando bonitinho. Nós paramos aqui, né? O dia de salvação. Essa é uma questão, né? A amplitude da salvação de Cristo. A vasta maioria das religiões, eu vou dizer, defende a interpretação estreita de salvação. Aliás, estreitíssima. Por exemplo, no ramo evangélico, a vasta maioria crê que ou você aceita Jesus agora ou você vai para o inferno. Acabou, não tem jeito. Até alguns grupos mais esclarecidos que entendem, por exemplo, que não existe a Trindade, não existe o inferno de fogo, no caso os cristadelfianos, eles acham que também quem não aceitou Jesus se perdeu. Gerações passadas estão perdidas. Então essa é uma interpretação estreita. E aí há também as Testemunhas de Jeová, grupo que, né, creio que todos nós aqui já teve envolvido de um grau ou outro, que também tem essa interpretação estreita, mas com uma pequena diferença. Para eles, todos os que morrerem antes da atual geração, antes do Armagedon, vão ter uma chance, caso não tenham pecado contra o Espírito Santo, não tenham ido para, segundo eles dizem, Geena. E durante a Era Milenar haverá a ressurreição dessas pessoas. Porém, eles dizem com todas as letras e categoricamente que quem estiver vivo hoje e não estiver associado com eles vai morrer no Armagedon. Eu estava inclusive vendo um vídeo hoje em que aquele ajudante do corpo governante, aquele Cook, é ajudante ou é membro do corpo governante? Acho que é membro, né? Teve um novo agora, né? Eu acho que é o mais novo membro, eu já ouvi falar desse nome, mas eu não tenho certeza. Enfim, num discurso ele falou que eles apresentaram um novo entendimento da parábola da separação das ovelhas e dos cabritos, afirmando que agora está sendo feita essa separação. Quem reconhece os irmãos de Cristo agora, e por irmãos de Cristo entende-se os ungidos e entende-se mais especificamente aqueles que representam os ungidos, que são para eles o corpo governante. Quem reconhece, quem ajuda esse grupo, quem dá a simbólica água para esse grupo, vai ser contado como das ovelhas. Quem não reconhece, vai ser contado dentre os cabritos e vai literalmente morrer no Armagedon. Discurso recente, entendimento recente, está aí, dito com todas as letras, né? Eu estava até comentando com a Simone aqui, alguns minutos antes de começar a reunião, como que eles usam o fator medo para controlar as pessoas. Não sei se isso é consciente ou se é resultado já da cultura corporativa, religiosa, doutrinária deles. Mas usam. E usam toda hora. Né? Inclusive nesse discurso ele fazia perguntas de retórica, de qual lado você estará? Você entrará no novo mundo, qual ovelha de Jeová, ou vai ser destruído qual cabrito? Né? E aí é onde eu ia entrar com a Simone, o comentário que eu fiz, né? Que não tem como ser essa explicação, porque a obra que eles fazem, ela, embora seja ampla, não está em toda parte. Não tem como, não é ubíqua. Não está, por exemplo, no coração da Amazônia, nas diversas tribos indígenas lá. Não está, por exemplo, em países totalitários onde as religiões não são permitidas. Pode até ser que eles consigam ter algum tipo de contato, mas para dar a oportunidade das massas ouvirem e tomarem uma decisão de tamanho porte,
Não tem. Eles não têm isso. Mas eles continuam afirmando que esse é o caso, né? Então, cabe a nós entendermos exatamente o que é a salvação, a amplitude da salvação, o dia da salvação. Então, com esse preâmbulo aí tão um pouquinho longo, mas para meio que fundamentar o que nós estamos estudando, vou pedir aqui então a irmã Simone para ler este parágrafo aqui inicial. Será que todos precisam aceitar Jesus agora para serem salvos? É verdade que esta era evangélica oferece a única oportunidade de fazer parte dos eleitos, do pequeno rebanho, pois esses devem ser dignos de vida eterna sob circunstâncias difíceis, em um mundo oposto à justiça. Esses poucos fiéis têm a promessa de uma recompensa no céu para viver e reinar com Cristo. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Se sofrermos, também reinaremos com Ele. Esse é o dia de salvação falado em Isaías 49, 8 e 9. No dia de salvação te ajudarei, e te guardarei, e te darei por pacto do povo para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí. Aqui Isaías nos informa que essa salvação especial agora dos eleitos tem um propósito especial: estabelecer o pacto de Deus, herdar aqueles cuja herança das promessas de Deus era nula, e então estender a misericórdia de Deus aos prisioneiros da morte que nunca tiveram uma oportunidade real de aprender sobre Cristo. Muito bem, então, o que é que está sendo oferecido hoje? Qual é a salvação que está sendo oferecida hoje? O que nós podemos dizer aqui? Será que o mundo inteiro está dentro da salvação? A irmã Margarida. Portanto, hoje sabemos que a oportunidade de salvação é para aqueles que se irão reunir com Cristo, né? É para a Igreja de Cristo, não é para toda a gente. Exato, né? Seria essa Igreja de Cristo, esse pequeno rebanho. E toda vez que fala lá, se não houver quem pregue, como haverá quem vai ser salvo, essa salvação está se referindo à salvação para o reino celestial, para o céu, né? Porque a verdade é que mesmo na época dos primeiros discípulos, houve nações inteiras que não ouviram o Evangelho. A China já existia e não chegou o Evangelho lá, né, de maneira tão ampla assim, né? Então, estão perdidos? Não faz sentido, né? Agora, o que nós entendemos também a respeito do dia de salvação de Isaías 49, 8 e 9? Ali diz, esse é o dia de salvação, né? No dia tem um dia específico, né? No dia de salvação te ajudei e te guardarei e te darei por pacto do povo. Isso é interessante, olha. Te darei por pacto do povo. Para acabar com a terra? Não. Para restaurares a terra e lhes darem herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos. Daí uma pesquisa adicional que eu fiz indica que são aos presos, inclusive da morte adâmica. Sair. Você saia dessa morte. Então o que podemos dizer sobre esse texto? Irmã Simone. Então, 2 Timóteo 2, 10 ao 12, que fala que por amor dos eleitos, né,
tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que é em Cristo. Então, os eleitos, a noiva, né? Os irmãos que vão ter essa coroa para reinar com Cristo, eles, alcançando essa salvação, eles vão reinar, e aí esse dia de salvação vai ser de restauração para a terra, né? Através desses eleitos, através desses que receberem a coroa, né? E é interessante que quando menciona salvação, lá no Novo Testamento, né, quando alguém lá menciona salvação, está sempre relacionado com a ida aos céus. Tanto é que falou ali, né? Alcance a salvação para sofrermos e reinarmos com Ele. Ele quem? Jesus. Irmão Wellington. Era isso, irmão André, que eu ia comentar. Estou aqui de novo com a King James, e ela diz no versículo 10, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. E logo no versículo, 2 versículos à frente, ele diz, se sofrermos, também reinaremos com ele. Então, salvação ligando logo no versículo anterior com reinar. Exato, né? Então tem uma conexão aí, né? Que aquela salvação específica era para isso. Então existe uma salvação especial para a igreja, só que essa salvação não se estende só à igreja, conforme nós já vimos já no início do estudo anterior. E esse texto aí de Isaías 49, 8 e 9, deixa bem claro que haverá uma herança, né? Esse povo que foi salvo restaurará a terra e receberá uma herança. Aí, isso aí, embora não esteja aí, mas me faz lembrar de Mateus 5,5, da promessa de Jesus lá. Bem-aventurados os mansos, porque o quê? Herdarão a terra. Herdarão a terra. As testemunhas de Jeová aplicam isso de modo literal a membros, né, de supostos cristãos da terra. Da terra. Só que não é. Secundariamente é para pessoas que vão estar na terra, mas a estrutura do Sermão da Montanha inteiro de Jesus é para o pequeno rebanho. É no versículo 3, se eu não me engano, que fala que os puros de coração verão a Deus. Então a gente tem que entender o que é esse dia de salvação, como estamos começando a ver aqui. A irmã Margarida poderia ler o próximo parágrafo, por favor? Deus prometeu, é a partir daqui? Isso. Deus prometeu, através de Isaías, o profeta, que o dia de salvação para os não eleitos será um tempo em que os habitantes do mundo aprenderão justiça. Novamente, como afirmado por nosso texto temático, pela abundante graça de Deus, haverá uma salvação especial para um grupo eleito de fiéis agora, bem como uma salvação geral para todos os homens. Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Essa salvação especial tem estado em andamento por séculos, desde o primeiro advento de Cristo. Durante esse tempo, Yahvé vem selecionando e salvando uma classe de pessoas mansas entre judeus e gentios que farão parte da classe celestial que instruirá e abençoará o restante da humanidade na Terra. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome, os eleitos. Depois disso voltarei, o segundo advento de Cristo, e reedificarei o tabernáculo de Davi. Israel será restaurado primeiro, para que o resto dos homens, ou seja, o resto da humanidade, busque ao Senhor.
Continuo? Não, só até aí, obrigado. Eu achei fantástica essa explicação aqui em colchetes, né? E faz tanto sentido, mas o que podemos comentar aqui desse parágrafo? O que Isaías, por exemplo, 26:9 indica fortemente? Você tem aí, Simone? A irmã Amara. Portanto, como está aqui este certozinho no parágrafo que diz que os habitantes do mundo aprenderão justiça. Então aqui podemos notar que algo se vai passar no mundo, né? Que os habitantes do mundo vão aprender a justiça de Deus, vão aprender aquilo que muitos não tiveram a oportunidade de conhecer antes. Por isso é que também faz muito sentido haver uma classe eleita com Cristo, né? Para reinarem sobre algo, sobre alguém, para ensinarem alguém. Senão não fazia também muito sentido essa salvação, só faria sentido ou estarem na terra ou estarem no céu. E aqui podemos ver que há dois tipos de salvação claramente. Exato, falou muito bem, 2 tipos de salvação. 1 Timóteo 4:10 fundamenta bem isso daí, né? O que diz lá, irmão Wellington? Diz textualmente: porque para isso trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Pronto, né? Sem mais perguntas, senhor juiz. Sem mais perguntas, meritíssimo. Meritíssimo, né? I rest my case. Porque realmente, ali tem, você vê aí uma contraposição de ideias, né? Todos os homens versus especialmente os que creem. Especialmente os que creem a igreja hoje. Todos os homens, essa é o demais, é o restante, né? Então, por isso que está falando de salvação especial. Por quê? Estão pegando aí dessa palavrinha, especialmente dos que creem. Então, é uma salvação especial para esse grupo de pessoas que crê. E como já vimos, o crer hoje não é simplesmente da boca para fora. Você tem que se consagrar, você tem que andar no caminho estreito, abrir mão da vida terrestre e entender que aí sim a igreja está debaixo de julgamento, né? Porque ela precisa ser peneirada. Apenas os merecedores realmente vão estar na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial. Aí essa fase de peneiração vai se estender ao mundo. Hoje, as ajudas que nós temos é o Espírito Santo em nós e por nós, ou através de nós, a Bíblia, o Senhor Jesus como nosso advogado, os irmãos, né? Por isso o através de nós, que muitas vezes os nossos irmãos nos ajudam. Então, enfim, né? Temos a providência divina, o próprio Pai Celestial lidando com as nossas circunstâncias. Então nós temos condições mais favoráveis. De certo modo, temos ajudas. Mas enfrentamos aí a carne, o mundo e Satanás. Na era milenar haverá ajudas também. Porque a carne vai estar numa situação melhor. O mundo não vai ser essa sociedade iníqua e Satanás vai estar preso. Muito mais fácil, né? Comparativamente falando, é mais difícil você ser membro da igreja hoje do que ser alguém, né, que vai ser escolhido na era milenar. Porque na era milenar tanto é que a Bíblia fala de estrada, né? Uma estrada que haverá na era milenar. Hoje nós temos um caminho estreito. Lá haverá uma estrada, é diferente, é uma coisa mais ampla, com mais facilidade. E ainda assim, nem todos vão andar nessa estrada. Que alguns, né, vão rejeitar isso. Irmão Wellington. Me perdoa fazer um pequeno parênteses, mas eu queria colocar um ponto para, em outra oportunidade de a gente conversar.
não precisa ser necessariamente agora. Em relação ao texto de Isaías 49, 8 e 9, eu percebi um pequeno detalhe aqui, não precisa ser agora, obviamente, pode ser numa outra oportunidade, mas apenas para a gente anotar. A primeira frase diz: no dia da salvação te ajudei. Ou ajudarei, então, né? Futuro também. O verbo está no passado. Em seguida, os verbos começam a estar no futuro, né? E te guardarei, e te darei. Então, o primeiro verbo está no passado, dando a entender que o dia já passou, e o segundo dá a entender que ainda estaria no futuro. É só um pontinho, um detalhezinho bobo, mas para a gente marcar para depois a gente analisar o quê? Eu notei isso também quando eu estava traduzindo o artigo, e também vi outras versões em que, se eu não me engano, o verbo está no futuro. Na NVI está no futuro. Está tudo no futuro. Então eu não me aprofundei realmente nesse detalhe. Ok. A King James diz te ajudado, tenho te ajudado. Ela dá uma ideia de continuidade. Mas tudo bem, eu não queria atrapalhar. Não atrapalha, não imagina. Inclusive eu vou dar uma olhadinha rápida aqui. Aí a gente observa uma coisa que não tinha, né? Isaías 26:9, né? Não, 49 e 89. Esse aqui, 49 e 89, ó. Ah, tá, 49 e 89. Eu vou dar uma olhadinha na King James aqui, que eu tenho online. A minha NVI, ela fala: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Aqui na King James, traduzida para o português, né? Aqui diz: em um momento aceitável tenho eu te ouvido, e num dia de salvação tenho eu te ajudado. E aí depois começa a colocar no futuro: eu te preservarei e dar-te-ei por um pacto do povo. Independentemente dessa parte inicial, fica claro que essa outra parte está no futuro aqui, olha. E eu te preservarei e dar-te-ei por um pacto do povo, para governar a terra, para fazer herdar as heranças desoladas. Então, depois a gente pode aprofundar. Tem os comentários do irmão Russo sobre esse texto também, que eu gostaria de pessoalmente fazer uma pesquisa, e depois eu partilho com vocês lá no grupo. Mas, enfim... Peço perdão aí pela... Eu peço perdão pela... Não, imagina. Obrigado. Desvirtuar o objetivo do... Não, eu acho ótimo observações assim que, né, pontuais para a gente analisar aqui. Né? Estamos estudando. A verdade é que requer mesmo pensamento, né? Requer essa observação, né, detalhada, assim, às vezes a gente não tem, né? E voltando aqui E voltando aqui pro parágrafo, né? O que Atos 15, 14 a 17 nos ensina? E eu gostei dessas observações aqui parentéticas, né? Simone. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome, os eleitos. Depois disto voltarei, o segundo advento de Cristo, e reedificarei o tabernáculo de Davi. Israel será restaurado primeiro, para que o resto dos homens, o resto da humanidade, busque ao Senhor. Excelente. Primeira coisa, esse povo para o nome de Deus, por acaso são testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová? Porque testemunha de Jeová nós somos, os cristãos são testemunhas de Jeová, com minúsculo, né? Testemunhas letra minúscula. E também somos testemunhas de Jesus, como diz o Apocalipse, né? Mas aqui esse povo para o seu nome não é uma religião, não é um rótulo, não é uma denominação, é isso que eu quero dizer. Não é estudantes da Bíblia, nem é testemunha de Jeová, nem é batista, nem é católico, nem nada disso.
Mas são os eleitos, os escolhidos, né? Bom, depois disso voltarei, fica claro que voltar, o futuro é o advento de Cristo, o segundo, né? E reedificarei o tabernáculo de Davi. Isso aí é um ponto que eu acho muito interessante. A restauração de Israel primeiro, para que o restante da humanidade seja abençoado por meio de Israel, para que o resto da humanidade busque ao Senhor. Como diz ali, né? Para que o resto dos homens busque ao Senhor. A restauração de Israel, ela tem uma proeminência no plano de Deus, porque o Israel carnal, restaurado, ao receber os fiéis dignos, né, do passado, homens como Abraão, Davi, Moisés, esses sim serão usados como representantes do reino de Deus aqui na terra. Então aí você tem uma estrutura, né? Israel volta a ter proeminência, Israel carnal volta a ter proeminência, sendo usado por Deus para abençoar o restante da humanidade. Eu acho muito bonito e harmonioso. Inclusive, dentro do que a Bíblia fala a respeito disso, né? Quando lemos aquele capítulo que Paulo fala, né? Será que significa isso que não tem mais importância? Longe disso, né? Os dons do Senhor, ou seja, os dons de Deus são irrevogáveis. Então Deus deu um dom para Israel, o dom de ser representante dele. E esse dom é irrevogável. O fato de eles estarem sendo pisados por terem rejeitado o Filho de Deus não significa que esse pisoteamento seja eterno. Porque a própria Bíblia diz, seja pisado, Jerusalém será pisada até que terminasse o quê? Os tempos dos gentios. E aí quando a gente conecta os textos, né, quando os gentios, ou seja, o tempo dos gentios terem primazia, pisotearem Jerusalém, receberem essa atenção de Deus para que um povo seja tirado desses gentios, quando isso terminar, Jerusalém voltará a ter proeminência. Mas nós não podemos agora ficar com aquela história de mas isso não é Jerusalém física, é Jerusalém celestial. Temos que tomar muito cuidado com o que chamam de teologia da substituição. Em inglês é replacement theology. Temos que tomar muito cuidado com isso. É um estudo à parte, né? Não cabe aqui nos aprofundarmos muito. A questão de Israel, nós temos uma publicação muito boa para estudar, que eu até gostaria de considerar. Vamos. Eu tenho muita vontade de ler mais sobre Israel aí. E é engraçado que agora, em plena pandemia, é que tem se destacado em algumas coisas, né? Exato, né? É verdade. E eu tenho aqui conosco no Telegram alguns irmãos aqui escutando, né? Tem o Adriano de Noronha escutando, o Estefânio escutando também. E o Alvarino também estava aqui, mas depois saiu. Só para vocês terem noção de que a nossa reunião está estendida aqui, está ampliada. Ok. Deixa eu ver aqui, já é outro, né? Aí o irmão Adriano está dando aqui o boa tarde pelo Telegram, por escrito, né? Boa tarde a todos, irmãos e amigos. Boa tarde, irmão Adriano. Eu até expliquei, para quem estiver ouvindo aí pelo chat, você pode mandar seus comentários, suas perguntas por escrito. Você está ouvindo o áudio da reunião, manda por escrito, eu leio aqui e aí a gente interage. Como o Adriano acabou de mandar aqui. Um abraço, né, as boas-vindas aqui. Ok. O irmão Wellington poderia ler para nós esse parágrafo?
o próximo, onde diz o restante. Eu tô com um problema aqui. Tranquilo, eu mesmo leio. A minha imagem está cristalizada, ela está... agora melhorou. Só um instante, eu estou clicando no texto e ele não vem. Ele não está vindo. Aqui o Stefânio, aproveitar para dizer, está dando aqui boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa reunião. Eu fiz alguma coisa aqui, irmão André, eu preciso arrumar, se eu não puder ler dessa vez. Tranquilo. Eu arrumar? Eu vou ler aqui, não tem problema não. O restante ou resto dos homens são ressuscitados para um tempo de julgamento no reino. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, a humanidade ainda na escuridão, para a ressurreição do juízo, um período de 1000 anos de julgamento. Essa será a primeira oportunidade real para a maioria do mundo crer e obedecer, sem o pecado herdado de Adão e a cegueira causada pela influência de Satanás. O mérito do sangue de Jesus terá, então, sido aplicado ao mundo inteiro, de modo que todos serão ressuscitados dos túmulos e receberão uma oportunidade de aprender a justiça. E ele é a propiciação, penitência pelos nossos pecados, dos que são crentes agora, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Que parágrafo bonito, né? Olha como a salvação de Deus é bem mais ampla do que esse conceito estreito que a vasta maioria das religiões tem. Aqui um comentário do irmão Adriano, ele está dizendo que acho que se o Israel carnal não tivesse perdido o favor divino por um pouco, ficaria muito fácil para a humanidade identificar o reino de Deus. Não haveria esforço. É isso, né? O certo é que mostra, né? Fica claro que não é automático, né? Que você tem que se ajustar às leis divinas. Israel tinha que se ajustar, e assim como os cristãos hoje que estão no caminho estreito de consagração têm que se ajustar. Não é como alguns, a vasta maioria pensa, né? Crê no Senhor Jesus. Eu creio. Tem uma vaga noção de quem é, do que vai fazer por você. Eu creio, tá salvo. Sim, assim, pode-se dizer que essa pessoa está salva para esta salvação da era milenar, mas não para a salvação especial da igreja, porque a salvação especial da igreja requer um tipo diferente de comprometimento, né? Ok, e o texto, o parágrafo que nós acabamos de ler aqui, o que os irmãos acharam de interessante, animador, encorajador, irmã Simone? Tudo. Eu sempre falo, eu repito que isso foi o que me trouxe muito amor à Bíblia. Não sei, uma renovação da fé, da esperança, porque como eu era pioneira e pregava muito, né? A gente sempre falava as mesmas coisas e citava sempre um dia de julgamento, mas no sentido ruim da expressão, né? Um dia de destruição, e aí linkava com textos muito feios, né? De destruição mesmo, né? E o que a gente vê aqui é versículos de esperança, de certeza de vida, certeza do amor com a justiça divina, né? Porque tem um capítulo de um dos livros que a gente fez agora, que terminou agora, que fala, né, o irmão Wellington o volume 6, o irmão Wellington deve saber disso, que se não tem lei, não tem como ter julgamento. Se a pessoa não sabe o que está fazendo, você não tem como julgar uma pessoa.
Se ela está na completa ignorância daquilo, é a mesma coisa de você pegar uma pessoa isolada numa ilha deserta, trazer aqui para o mundo ocidental e começar a julgá-la por coisas que ela nunca... Então esse seria um Armagedon de destruição da humanidade, né? Destruição mesmo, em completa injustiça, né? Então me alegrou tanto que o Deus que eu adoro, e sempre adorei desde criança, ele não era aquele ser aparentemente mal que foi, né, para mim durante um tempo. Porque sabe? Se a justiça fosse maior do que a misericórdia, então Deus seria justo. Ele não estaria errado, seria justo. Mas perderia muito nesse campo do amor. É por isso que a Bíblia fala que a misericórdia vai triunfar sobre a justiça. Eu acho muito bonito esse texto. A justiça ela é necessária, mas temperada com a misericórdia. Aí nós temos o resultado perfeito, né? Reflete o caráter amoroso do nosso Pai. Pode falar, irmão. Depois eu vou fazer um comentário aqui. Irmão Érico, pode falar. Eu não sei se vai ser abordada a questão da primeira oportunidade real, mas não é sobre esse ponto que eu gostaria de destacar, mas sobre o que vem logo em seguida aí no texto. Diz que para a maioria do mundo, eu diria um pouco mais, eu diria para a vastíssima maioria do mundo. Porque, com raríssimas exceções, né, todos estarão tendo essa oportunidade real de aprender. Eu creio que somente os membros da igreja, ao longo desses 2000 anos, né? Aí você tem a igreja, os que foram gerados pelo Espírito. Ao longo de 2000 anos, você só tem 3 caminhos básicos, né? 144 mil, ou grande multidão, celestiais, ou lago de fogo, segunda morte. Ainda assim, em comparação com toda a humanidade, que são bilhões desde o início, não é nada. Eu não estou falando que só houve ou haverá 144 mil cristãos, que vocês entendem que o conceito é que a geração pelo Espírito é muito maior do que esse número limitado. Apenas 144 mil chegam a esse prêmio maior, mas há um excedente enorme, que é chamado de grande multidão, que também ganha um prêmio celestial. Mas mesmo assim, esses dois grupos juntos, em comparação com toda a humanidade desde Adão até hoje, não é nada. Entra no conceito aí do irmão Wellington, a vastíssima maioria só vai ter essa primeira oportunidade lá, na era milenar. Agora, o que eu queria falar naquela hora é que isso não diminui a gravidade da grande tribulação, do Armagedon, da queda dos sistemas de Satanás, né? Só que não é o momento de julgar indivíduos ali, salvo os membros da igreja plenamente iluminados que tenham pecado contra o Espírito Santo e estiverem vivos até então. Que na minha crença vão incluir pessoas da chamada Babilônia. Eu estava tentando me posicionar nesse assunto. Na comunidade de estudantes da Bíblia há 2 pensamentos, há 2 correntes de pensamento. A de que Deus não gera mais ninguém em Babilônia e que os que foram gerados já saíram de lá. E a outra corrente é que Deus ainda gera pessoas em Babilônia e que nosso dever é continuar suando esse chamado para que saiam de lá, não que se juntem a outra religião, mas que saiam de lá e estudem a Bíblia e que cheguem a sua adoração mais próxima de Deus, né? E por que eu acho que ainda há geração pelo Espírito em Babilônia? Porque o que eu entendo de grande multidão, aquela grande multidão, se ela realmente é celestial, e eu creio que sim, ela tem que incluir pessoas geradas pelo Espírito.
Se as pessoas geradas por Espírito só estão nos grupos de estudantes da Bíblia e de testemunhas de Jeová, é muito pouco para ser chamado grande multidão. É muito pouco. Nas testemunhas de Jeová são 9.000 que tomam dos emblemas. Né? Entre os estudantes da Bíblia, nós não contamos membros, né? Há uma estimativa de entre 10 a 50 mil ao redor do mundo. Os dois grupos somados, não sei se daria uma grande multidão, na minha opinião. Que há geração pelo Espírito dentro da testemunha de Jeová, eu estou certo disso. Eu participei dos emblemas enquanto estava lá. E conheço muitos outros irmãos que não tenho a menor dúvida de que foram gerados pelo Espírito. E alguns que ainda estão lá. Né? E conheço pessoas da chamada Babilônia que amam a Deus de sobremaneira e que entendem certas coisas do sacrifício, da consagração, embora tenham conceitos errados. Agora, essa é uma opinião, eu não posso bater martelo aqui, não posso dizer não é. Eu acho que faz mais sentido dentro dessa conjuntura de que Babilônia não caiu ainda e que está havendo aquele chamado. Sair dela o quê? Povo meu. Então, Deus tem um povo misturado. Pode ser que inclua nós também, de repente na minha definição aí, de repente a gente tem elementos aí de Babilônia que a gente precisa sair dela também, né? Não sei. Cada um tem que tomar as suas decisões, né? Até porque esse é um grupo que não se sabe muito, né? Para já o número é indefinido, nós não temos a noção do número. Sabemos que é uma grande multidão, mas não há um número definido. E também não se sabe muito sobre esse grupo. Pois é. A Bíblia não fala muito sobre esse grupo, né? Só temos ali uma passagem muito pequenininha. Exato, né? Tradicionalmente, os estudantes da Bíblia interpretam como sendo cristãos que foram gerados por Espírito e que estão nas religiões de Babilônia e que não saíram ainda de lá. E que a queda de Babilônia, de certo modo, vai ser uma experiência purificadora, como aquele fogo da grande tribulação, que para eles vai ser muito difícil quando a estrutura deles cair. E por não terem tido coragem de sair, e por não terem tido coragem de se purificar e de fazer uma consagração mais plena, de defender verdades, eles receberiam não o prêmio dos 144 mil, mas o prêmio, né, de estarem diante do trono, servindo a Deus na grande multidão celestial. E aqui eu tenho um comentário do Stefânio, deixa eu ver aqui. Ele está dizendo que atualmente os participantes dos emblemas da comemoração das testemunhas de Jeová são 21.182. Eu havia dito 9.000. Como é que é? Quanto? 21.182. Aumentou muito. 9.000 foi a última vez que eu tinha visto. Eu lembro que quando eu era criança, vai. Obrigado, irmão, pelo não me lembro comentário. quantos anos. Mas eu lembro do número em torno de 8.000, você lembra disso? De 6 a 8.000, e era muito dito que esse Não está dizendo número... por nada aqui. Esse número era decrescente, né? Esperava-se que ele fosse diminuindo pro Armagedon, né? E cresceu muito. Nem eu esperava esse número expressivo assim, 21.000. Mas, enfim, isso aqui foi uma... Eu estava ouvindo ontem um discurso sobre isso, né? Um discurso de um irmão chamado Chalier. Se quiser, irmão Wellington, e irmã Amaro também fala inglês, não fala? Eu mando o link do discurso para vocês ouvirem. Pode mandar. E ele defendendo, né, que há geração de espírito. E eu também ouvi um discurso também, não, aí no caso não ontem, antes de ontem, de um outro irmão defendendo que não há mais. Que já houve no movimento dos estudantes da Bíblia
chamado para sair de Babilônia, e que muitos saíram, e que agora não faz sentido Deus gerar pessoas lá dentro. Enfim, não quero decidir por ninguém, cada um que tome a sua decisão, né? Mas o fato fica que, com relação ao mundo, é isso, né? Olha que maravilha, a humanidade sem o pecado herdado, sem a cegueira, né? Causada aqui pela influência de Satanás. Deixa eu ver o que esse texto aqui diz. Jeremias 31, 29 a 34, é longo, mas eu só vou pincelar aqui algumas coisas, né? No 29 diz assim: naqueles dias não dirão mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Aí continuando no 30 em diante: pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes é o que os dentes se embotarão. Esse trechinho aí, isso é um provérbio, né? Praticamente, ao se dizer que os pais comeram as uvas verdes e os filhos dos dentes se embotaram, aqui eu estou dizendo que o pecado de um refletiu no outro. No caso, nós que somos geração de Adão, o pecado de Adão nos alcançou. O pecado de Adão está embotando nossos dentes. As uvas verdes que Adão comeu, não estou dizendo que o fruto proibido era uvas verdes, só estou dizendo que, aplicando a essa, né, aquele ato dele lá, fez o embotamento dos dentes de toda a sua descendência. Mas haverá, naqueles dias, que dias? Na era milenar, não haverá mais isso, porque cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Todo homem que comer uvas verdes, aí sim é ele que vai ter os dentes embotados. Então, na era milenar, sem o pecado herdado, você vai ser julgado pelo que você for lá. Você vai ser julgado pelo que você for lá. E unir esse texto de 1 João 2,2, que também é muito lindo, né? E ele é propiciação, penitência pelos nossos pecados, dos que são crentes agora, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, ou do mundo inteiro. E aí eu fico impressionada, assim, porque não tem exceção, né? Não tem exceção. Então, uma pessoa que não, de alguma forma, né, não tiver o acesso à verdade, seja agora ou lá, ela tem esse benefício, né? Exato, né? Apocalipse 20, 1 a 4 é o relato lá do anjo, né, com a chave do abismo, que aprisiona o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, né, durante os 1000 anos. Então, haverá condições propícias. Eu quero dar as boas-vindas aqui ao irmão Alvarino, que está aqui nos escutando também, acabou de chegar aqui. Seja bem-vindo. Se quiser fazer algum comentário por escrito, é só escrever aí no grupo do Telegram, tá, Alvarino? Ok. Algum comentário a mais aqui nesse trechinho? Eu só queria falar uma coisa que eu achei interessante. É interessante quando a gente une os textos, né? Por exemplo, se juntar Jeremias 31, o versículo 30, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado, com 1 João 2,2, né? Que ele pagou não somente os pecados dos crentes agora, mas do mundo inteiro, né? E que depois cada um vai morrer pelo próprio pecado. Então é uma coisa assim... Faz sentido, né? É uma coisa que se encaixa. O que eu gosto na Bíblia, o que eu gosto quando a gente vai lendo a Bíblia, é essas peças se encaixarem tão bem, né? Exato. E por fim, antes de ir para o próximo parágrafo, esse texto aqui também é muito importante. Esse texto aqui de João 5, 28 e 29, que é muito claro. Todos os que estão nos sepulcros.
As testemunhas de Jeová argumentam que isso aí é túmulo memorial, aí faz de que esse... Engenharia. Né? Engenharia, né? Irmão André. Tem que fazer uma engenharia aí para fazer, encaixar na teoria deles, no ethos deles, no pensamento deles. Porque aí eles dizem, bom, então não é todo mundo, é só quem está na memória de Jeová. Eles pegam um termo lá e criam uma teoria em cima de um termo que é tão óbvio. Sepulcro é sepulcro, está lá, dicionário lá, sepulcro, sepultura, túmulo, monumento consagrado a sepultar um ou vários mortos, né? Aqui o Adriano está usando o termo subterfúgios. Obrigado, Adriano. Eu estou meio devagar hoje, estou precisando de ajuda dos universitários para encaixar o que não tá claro, né? Bom, aí tem uma imagem ali, né? O que foi perdido pelo pecado. Aí nós temos essa imagem contraposta mais à frente com o que foi resgatado, ou recuperado, ou restaurado pela cruz. E quando dizemos cruz, não estamos falando da cruz, objeto, mas sim da mensagem da cruz, da morte de Jesus na cruz. Então, o que foi perdido? Está lá, vida perfeita, domínio da terra, paz mental, sem medo, saúde e vitalidade da juventude, lar paradisíaco, comunhão com Deus, felicidade, vida mantida pelas árvores do jardim e comunhão com o reino animal. Tudo isso é recuperado. Nós vamos ver depois. Cada um desses pontos se repete na outra imagem e há textos lá mostrando que foi recuperado. Então, eu quero agradecer aos irmãos por estarem aqui conosco, né, nessa reunião. Também os que acompanharam pelo Telegram. Tenho aqui o Alvarino, o Adriano, o Estefânio. Obrigado aí por estarem acompanhando. E também os irmãos que forem acompanhar depois, os que acompanharam essa reunião gravada. Então, muito obrigado também a vocês. Saibam, a propósito, que nós oferecemos estudos bíblicos individual. Então, conversa por perguntas e respostas, analisando um livro que nós escolhemos, né? Então, se você estiver interessado, vocês que estão nos ouvindo, é só entrar em contato conosco, que a gente faz com prazer esse estudo. Aqui o irmão Adriano está dizendo, de nada, estou no ônibus, indo para casa. Olha. Ele estava ouvindo aqui, acompanhando pelo ônibus, né? Obrigado, irmão Adriano, pela presença aí, vocês aí pelo Telegram. Então vamos voltar lá para o nosso hino, né? O hino está aqui. Ok. O hino final é o Graça Infinita. É um hino muito bonito. Nós vamos cantá-lo na sua inteireza. Aí eu peço só que os irmãos desativem o áudio aí da parte de vocês. Já está todo mundo com o áudio desativado? Perfeito. Então vamos lá. Graça Infinita. É o hino 37. Essa
essa graça infinita redimiu-me, me comprou com o sangue precioso de Jesus que me salvou. Eu caminhava sem um Salvador e longe de quem me amou, mas então mostrou-me a graça, o meu Deus e Pai de amor. Pela graça concedida, este pobre devedor sente a alma agradecida pelo seu imenso amor. Esse caminho vou então trilhar e ao teu ungido vou seguir. Sim, com grande privilégio é a ti, meu Pai, servir. Simone, poderia você apresentar a oração final? Opa, Santo Deus, amoroso Pai, Criador maravilhoso, queremos agradecer ao Senhor por esse estudo, por mais uma vez nós podermos nos ajudar uns aos outros aqui, estudando a Sua Palavra e principalmente, Pai, aprendendo e admirando mais o Seu amor e Sua justiça tão bem equilibrados em benefício da humanidade que o Senhor ama, que o Senhor quer salvar. Agradecemos pelo Seu Filho, agradecemos por todas as boas coisas que o Senhor nos tem dado de forma tão misericordiosa. Tudo agradecemos em nome de Seu Santo e querido Filho, nosso Rei, Jesus Cristo. Amém. Amém. Opa, então só vou terminar aqui, deixa eu ver aqui, a gravação. Onde está? Tá aqui. Obrigado a todos mais uma vez, fique com o Pai Celestial. Mas a gente continua conversando. Irmãos. A gente continua só dando uma palavrinha aqui, só um minutinho. Só terminar aqui. Agora foi.